Todos nós que vemos aqui para cima, temos a responsabilidade de comunicar algo de Deus para a vida da igreja. E é normal que a gente pense, ore, busque do Senhor isso. Porém, hoje eu não tinha uma palavra ampliada, dita, falada, mas eu tinha uma carga. Eu já sabia que o Cidinho não viria hoje. Nós vamos orar por eles também aqui. Mas eu tive uma experiência essa semana conversando com uma amada. E essa experiência, uma amada irmã, muito amada ela. Nem ela sabe o quanto ela é tão amada, mas ela é muito amada. Essa experiência, essa mesma situação dessa conversa, a Ana Paula veio compartilhar comigo de um rapaz que ela também conversou, que está lá montando o guarda-roupa lá em casa lá. Basicamente o assunto era o mesmo. Nessas duas situações, era a necessidade de ter algo ou alguém para se preencher um vazio. No caso da irmã, que nós conversamos, ela tinha uma necessidade de ter uma vida perfeita. Na concepção dela, uma vida perfeita era ter tudo aquilo que uma casa, um carro, um marido, uma família estruturada. Isso era o sinônimo de perfeição para essa irmã. E esse rapaz, a Ana Paula me contou que ele recentemente se separou. E ele estava lá embaixo, no meu prédio, fumando um cigarro atrás do outro. A Ana Paula, poxa, deixa isso, vai te fazer mal. E ele, mas é aqui que eu me desafogo, né? No cigarro, porque entrei em depressão, né? Minha mulher me deixou, aquela coisa toda. E eu vim pensando, só pensando, desse dia para cá, eu vim pensando, como o mundo anseia tanto por ter algo, alguma coisa ou alguém para suprir suas carências e necessidades. Quando, na verdade, uma coisa só importa. Eu não conheço a todos que estão aqui. Conheço a maioria. Mas é evidente que nós necessitamos apenas do Senhor. E aí, quando eu ouço uma música como essa, dizendo o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é santo, pode até parecer repetitivo, né? Tu és santo, mas deixa eu falar. Tem 24 anciãos diante do Senhor declarando para Ele durante todo o tempo que Ele é santo, 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 santo. A gente ouve Paulo falar que as pessoas usam muito essa referência de Filipenses 4,13, né? Tu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esquece do contexto anterior, que Paulo fala onde ele pode todas as coisas no que fortalece ele. Ele vem falando de todas as tribulações que ele passou, de todas as angústias, de todas as necessidades que ele teve, mas de toda a abundância que ele recebeu, de toda a fartura que ele viveu. Ele falou assim, eu já aprendi a me contentar com aquilo que tenho. Eu tenho contentamento no meu Senhor. Uma coisa só é necessária, amados. As pessoas andam vazias aí fora. Vazias. Não vou dizer aí fora não, queridos. Até no meio da igreja. As pessoas andam em busca de alguma coisa para preencher. A gente se preocupa em vir aqui, trazer uma palavra, falar, para poder preencher algo. Para você receber e de repente preencher algo. E não é assim que funciona. O que funciona é a vida comum da igreja. O que funciona é você olhar para o lado e ver que essa pessoa que está do teu lado faz parte de você. O que funciona é você viver com Cristo. Verdadeiramente.
sendo suprido por todas as necessidades, por Ele. Isso é o que de fato funciona. É você ter louvor nos lábios em todo o tempo da tua vida, mesmo nesse momento que você vive agora, talvez de problema. Mesmo nas confusões da sua mente entre o seu querer, o teu desejo, a tua vontade. Quantas pessoas eu vi sair no nosso meio, no meio da igreja aqui, ó. Porque não arrumaram talvez um namorado ou uma namorada e achavam que o tempo estava passando. Mas será que o namorado ou a namorada vai suprir realmente aquele buraco aqui dentro? Será que minhas filhas, minha esposa é capaz de suprir isso dentro de mim? Será que eu sou capaz de suprir isso na vida das minhas filhas, minha esposa? Não sou, amado. Você também não é. Aonde se encontra a vida? Eu vejo pessoas querendo um bom trabalho, constituir uma boa família. Isso não é pecado, é bíblico. Mas querer fazer disso um pilar da sua vida não é o que vai te fazer feliz. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, homens lá que dispuseram a sua vida quase à beira da morte, apenas para levar um valor para Paulo, que estava com necessidade lá, e foi suprir a necessidade de Paulo, e quase morreu no meio desse. Pessoas que não tiveram a sua vida por preciosa. E aí eu vou falar por quê que muitas vezes nós ficamos com esse buraco dentro, mesmo sendo cristãos. É porque em dado momento a gente deixa de olhar para aquilo que o Senhor quer de nós e passamos a viver aquilo que nós entendemos que é bom, querendo o consentimento, o aval do Senhor para isso. Ele não vai te dar aval para isso, amado. Ele não vai te dar aval para você viver nas suas vaidades ou nos seus desejos. O Fonseca falou uma coisa uma vez, eu concordo com ele. O livre-arbítrio, ele é dado pelo Senhor. Mas uma vez que você usa ele, você não tem mais livre-arbítrio. Você decide pelo Senhor, opta por ele. Ou não. Mas uma vez que você opta, agora você não faz mais a sua vontade. Você faz a dele. Entende? Você faz a vontade dele. E qual é a vontade dele, queridos? Que você ganhe dinheiro? Essa é a vontade do Senhor, que você fique rico? A vontade do Senhor é que você seja pobre? Então, ter dinheiro não é pecado. Não é o que eu estou falando aqui. A vontade dele é que você constitua a família e faça disso a sua vida. A família faz parte, claro. É o pilar da sociedade. Mas quantas vezes eu vejo pessoas idolatrando seus filhos, ou sua esposa, ou seus maridos. Esquecem de quem verdadeiramente tem que adorar. E fazem dos seus filhos, da sua casa, ou de algum objeto, ou do seu carro, ou do seu trabalho, ou de algum patrimônio, o seu Deus. E aí as coisas não fluem. O vazio não é preenchido. E aí aquilo que já era novidade passa a não ser mais. O vazio volta. E aí você tem que adquirir uma outra coisa. Você tem que arrumar uma outra pessoa, porque essa já não supre mais as suas necessidades. Essa não é de Deus, essa não é discípula, essa não é... E aí a gente vai andando, igual peregrinando, igual o povo no deserto, rodeando, sem chegar a um propósito algum. Eu vou te falar para que você foi criado, querido. Você foi criado para doar. Você foi criado para amar. O projeto de Deus na tua vida é que você seja tal qual Jesus foi nessa terra, tal qual Ele é hoje. E você possa doar os dons, os talentos que você tem. Para quem? Para Ele. E uma vez que você doa para Ele, você doa para aqueles que estão à sua volta. Isso completa a tua vida. Isso preenche. Você chega, inclusive, a perceber assim, caramba, isso faz bem. Você olha para a vida de Paulo, você olha para a vida dele e vê que é um cara que abdicou da sua vida em prol do Senhor. Aí você vai falar assim, pô, mas é Paulo, é um apóstolo, foi chamado, foi escolhido para sofrer pelo nome de Jesus. A gente vive num outro contexto. Mas não é para a gente
imitar? Paulo lhe fala assim, em Filipenses 4. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele fala assim, 4:6, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Paulo só está repetindo aquilo que Jesus falou lá atrás. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, de beber, de vestir. Não anda ansioso por nada disso. Paulo dá até uma dicasinha bacana aqui. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala: ó, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, orações. O que Paulo está instigando a gente aqui, amados? Vai a Deus. Tenha relacionamento com Ele, tenha comunhão com Ele, porque Ele vai te direcionar no que fazer. Às vezes você está aí perdido com um problema, querendo buscar uma solução, mas sem confiança nenhuma em Deus, de que talvez Deus vai resolver. Descansa no Senhor. Não anda ansioso. E aí ele fala assim, no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você se dá ao Senhor, tem paz dentro de você. E não é qualquer paz. Não é a paz momentânea de uma condição financeira abastada, ou não é a paz momentânea de ter uma família bem estruturada. Não é isso, não é essa paz, não é a paz do homem. É a paz que Deus dá, que o mundo não conhece. E não tem coisa melhor, filho, do que estarmos em paz com Deus. Pode o mundo se acabar. Nós estamos seguros nas mãos dele. Então não andemos ansiosos, amado. Não faz daquilo que Deus não fez, né? Não faz da tua vida aquilo que você tem, ou que você possui, ou alguém que está ao seu lado, referência de algo que seja prioritário na sua vida, mas faz do Senhor. Eu posso te dizer hoje, que o Senhor hoje Ele quer que nós apenas o adoremos, o louvemos. Porque esse buraco, esse vazio, essa ansiedade, essa solicitude pela vida, se encontra geral aí. Geral. São nos relacionamentos, são nas coisas, nos objetos. Mas como cooperar, como ajudar? Se doando, queridos. Se dando. Louvando ao Senhor com a tua vida. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para dar, para nos doar, para não ter a nossa vida por preciosa. Eu olho daqui de cima e eu vejo muita gente, eu vejo gente com potencial, igrejas vivas, andantes, ambulantes, que tem o poder nas mãos de poder tornar livre o cativo, que tem poder nas mãos de poder falar o que eu estou falando aqui, libertar a vida de alguém com a palavra, ser usado por Deus. Mas é a nossa prática, onde é que está, queridos? Nós andamos tão atarefados, como Marta, tão cheio de coisa para fazer, que 24 horas não é suficiente. Não é suficiente ter 24 horas no dia. Sempre ficar algo para fazer no dia seguinte. Marta devia ser assim. Mas aí vai reclamar com Jesus. Jesus fala: tu está ansiosa com muitas coisas, está muito tarefada. Maria escolheu a boa parte, da qual dela não vai ser tirada. Maria fez uma escolha, ela escolheu estar ali perto do Senhor. Para isso, amado, nós precisamos nos esvaziar de nós, tirar tudo aquilo que nós temos de conceito humano de dentro de nós e permitir que o Senhor invada o nosso ser de tal maneira que a gente não ande mais por aquilo que nós pensamos que é ser conduzido, ser guiado por Ele. A Bíblia fala que a criação geme, aguardando de maneira ansiosa, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme. E se você tem um olhar para fora daqui, você olhar para fora daqui, você vai entender o que essa palavra significa.
significa que Deus te fez filho, co-herdeiro em Cristo Jesus, e por causa de Jesus você pode ser chamado de filho, mas existem pessoas lá fora que não podem ser chamadas de filhos, amado. São criaturas ainda. E como tapar esse vazio? De que forma cooperar? Porque ainda há, dentro do povo de Deus, pessoas que olham para si próprios e falam, não, eu não tenho condições de fazer isso. Eu nunca li a Bíblia toda. Tem coisa na Bíblia que eu leio que eu nem entendo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não fui chamado para isso. Eu não sou pastor, eu não sou líder. As pessoas inventam uma série de coisas para si próprias, para permanecer num lugar de estagnação, de inércia com Deus. Quando, na verdade, nós fomos chamados para pregar o Evangelho e libertar os oprimidos, os cativos. De que maneira você vai fazer isso, querido? É você e Deus. Quando eu olhei para essa situação, nessa experiência, dessas circunstâncias, dessas duas pessoas, a única coisa que me veio na mente foi, meu Deus, nós só precisamos de Ti. Tudo o que nós precisamos é de Jesus. Não Jesus o produto. Porque tem o Jesus o produto. Jesus vem que te abençoa, Jesus vem que te cura. Isso é bíblico, mas é passado como produto. Não é isso, amados. Não é isso que o Senhor quer para a vida de ninguém. Não foi por isso que Ele morreu. Não foi para colocarmos as nossas expectativas na vida de outrem. Eu aprendi isso cedo. Quem planta para o homem, colhe o que é do homem. Você já pensou se todas as minhas expectativas fossem depositadas na vida da minha esposa? Que peso que ela ia carregar? Porque no dia que ela me decepcionasse, no dia que ela me desapontasse, acabou o casamento, acabou a vida. Meu Deus. Mas não é assim que funciona, queridos. A nossa carga tem que estar depositada aos pés do Senhor. A nossa vida tem que estar colocada diante dEle. E só nele, amados. Você é casado? Pô, glória a Deus. Mas não coloca a tua esposa ou teu esposo em primeiro lugar na tua vida. Você tem filhos? Eu tenho duas, sou loucamente apaixonado por elas. Mas não são prioridade na minha vida. Prioridade na minha vida é Jesus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para minha família. Ele que cuida de mim. E se Ele cuida de mim, não cuida de você? Claro que cuida. Somos um só corpo. Ele cuida de nós, amados. E enquanto Ele cuida de nós devemos fazer o quê? Cuidar dos assuntos dele aqui nessa terra. Nós somos aqueles que temos o entendimento. Nós somos aqueles que temos a revelação. Nós somos aqueles que permanecemos em Cristo. E aí, quando eu ouço essa música, esse louvor, que para mim já é quase uma pregação, já fala por si só. Majestoso. Não há outro. Só Ele é Senhor. Cale-se diante dele toda a terra, porque Ele é Deus. E que se as pessoas tiverem entendimento de que a única coisa que elas precisam é o Senhor, de que nele está a fonte de toda a sabedoria, de que nele está a fonte de toda a riqueza. E eu falo isso, não estou falando dizendo que Deus vai te transformar em uma pessoa rica. Estou falando que a fonte da riqueza vem dele, logo você não terá necessidade alguma. A fonte de toda a sabedoria e todo o conhecimento vem dele, provém dele. Logo você vai ter resposta dele para tudo aquilo que você anseia. Mas, Luciano, eu me encontro numa situação agora complicada. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, como fazer. Amado, descanse e confia no Senhor. Vai até Ele. Vai até Ele. Às vezes nós temos um problema na nossa frente, a primeira coisa que fazemos, já é natural nosso isso, natural do homem. A gente olha para o outro homem, caramba, o Giovanni tem entendimento, eu vou lá e vou buscar conselho com ele. Mas nem antes ao menos, de ir até o Giovanni, de ir até o homem, de ir ao pastor, de ir ao líder, ao discipulador, você sequer colocou isso diante de Deus. Claro, eu te entendo. Eu te entendo. Você vê naquela pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa com sabedoria. Claro.
Mas você também não tem livre acesso ao Santo dos Santos? Aonde quer que você esteja? Você não tem contato, comunhão com Ele? Como você pode querer experimentar ouvir de Deus uma resposta? Como você pode querer... Você não, desculpa. Como nós podemos querer ouvir de Deus uma resposta? Como nós podemos querer experimentar uma comunhão íntima com Deus? Como nós podemos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer, se nem ao menos experimentamos colocar diante dele os nossos problemas, as circunstâncias que nos cercam? Aí você sabe o que acontece? Deus tira todas as nossas muletas. Foi assim comigo. No dia em que o Senhor me chamou, com eu e minha esposa lá para a obra, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Vou no meu pastor, que é o pai da minha esposa, e vou no meu discipulador. Batata. Rapaz, nesse dia, os dois viajaram. Não tinha ninguém para me ajudar. E não quiseram também ajudar muito, não. Falaram, não, se vira aí com Deus. Você já pensou se Cidinho, ou meu discipulador na época, falasse assim, não, vai lá, é de Deus. Vai na fé, eu creio nisso. Eu estaria hoje baseado num chamado pelo homem. E o menor sinal de problema, o menor sinal de escassez, eu falaria, falou para eu vir. E aí? Mas não. Naquele dia, eu fiquei... Bom, a conta de garra desse dia deve ter vindo bem alta, porque eu fiquei pelo menos umas 3 horas ou 4 horas no chuveiro. Eu até botei um banquinho para sentar. E fiquei lá, água caindo na cabeça, e eu chorando e orando com Deus, querendo mais, Senhor, o que eu faço? E Deus me respondeu. Fiz igual a viúva lá, com o juiz Nico, lá, fiquei batendo tanto na mesma terra, que eu, não, vai. E eu já passei a escassez com minha esposa, no meio do meu chamado, eu passei abundância, mas tudo isso confiado na palavra do Senhor. Ele tem nos sustentado, não o homem. Então, talvez os teus problemas hoje, o fato de você não conseguir, não poder... Como eu falei, eu comecei com uma carga. Então, você está vendo que eu estou indo de Gênesis a Apocalipse, né? Mas eu estou querendo compartilhar uma carga no meu coração. E essa carga, ela se resume simplesmente em que a única pessoa que nós necessitamos é de Jesus. A única pessoa de qual o mundo precisa para poder acabar com tudo que tem acontecido é Jesus. É o Senhor. E aí talvez nós não conseguimos nos resolver porque nós estamos cercados de muletas. E aí não conseguimos desenvolver um relacionamento maduro com Deus para até inclusive fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é ajudar outros. A nossa vida só tem sentido com pessoas à nossa volta. Só tem sentido assim. Já foi comprovado cientificamente que se o homem ficar só, isolado, ele perde as faculdades mentais dele. Porque Deus não nos criou para nós estarmos isolados. Então a minha vida só tem sentido quando eu abdico dela, quando eu abnego a minha vida em prol do meu irmão, em prol daqueles que estão à minha volta. Não só à minha volta, mas muito além. Porque o meu chamado não envolve só a igreja que se reúne no Quality. O meu chamado ele se desenvolve na igreja de Jesus, na terra. Esse chamado também é para vocês, amados. Ide, portanto, falando, pregando, fazendo discípulo, batizando no nome do Pai. É o ide, que todos nós temos em comum. Mas nenhum de nós podemos exercer esse chamado plenamente se dentro de nós não tiver resolvido essas coisas, esse vazio, para que a gente possa poder cooperar com a vida de outro.
Tudo o que precisamos é de Jesus, amado. Na sua essência, na verdade, na sinceridade, no relacionamento. Como você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos. Esse relacionamento deveria ser muito mais profundo com o Senhor. Muito mais prático. Não deveríamos olhar para um relacionamento como esse e achar que... Antigamente, quando um escriba escrevia o nome do Senhor nas Escrituras, ele tinha um ritual. Ele tinha que parar, quebrar a pena, botar uma pena nova, um tinteiro novo, se lavar, botar as vestes novas e escrever a palavra lá, Yahvé, Senhor. Né? E aí, de novo, lá, de novo a mesma palavra, tinha um rito, uma tradição, porque de tão santo que era o negócio. Mas o próprio Senhor acabou com tudo isso quando enviou Jesus. Para quê? Para nos aproximar, queridos. Para que tenhamos intimidade, relacionamento, comunhão. Está aí que não me deixa mentir lá quando ele fala, lá no Antigo Testamento ainda. Quando Jesus ainda nem havia de vir nessa terra. Eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por que o tabernáculo de Davi, queridos? Se o tabernáculo de Davi, o tabernáculo era um nome tão bonito, né? Mas não passava de uma tenda, uma barraca de camping, a grosso modo. Por que ele não falou que ia restaurar do tabernáculo de Moisés, o templo de Moisés, ou de Salomão, que era tão suntuoso? Tem um clique aí, amados. É Deus falando assim, ó, eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Então o que Davi fez foi colocar pessoas lá tocando o tempo todo, louvando, a adoração era incessante. A qualquer hora do dia que você fosse lá, tinha gente louvando, adorando o Senhor. E a chama não se apagava. É isso que o Senhor quer de nós, como templo vivos e ambulantes nessa terra. Mas nós somos, às vezes nós somos tão egoístas, que olhamos só para dentro de nós, para os nossos problemas. Aí nos vitimamos. Poxa, alguém poderia me olhar, alguém poderia vir. Ou buscamos as respostas no lugar errado. Quando tudo que nós precisamos é do Senhor. Ele é o alicerce, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é a mola propulsora da nossa vida, querido. Não existe um outro lugar. Não existe outra pessoa. Vivemos como se fôssemos passar aqui nesse lugar, aqui na terra, a eternidade. Não é, queridos. Não é. Não é, não. Paulo fala, isso aqui até inclusive em Filipenses, ele fala que, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo novamente, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o seu ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Claro, acredito que Paulo aqui estivesse falando de pessoas que realmente se declararam inimigas da cruz de Cristo, né? Buscando suas próprias vontades. Eu não estou falando aqui de pessoas que são inimigas, entende? Mas o fato de nós andarmos nessa terra e estarmos tão envolvidos com as coisas terrenas faz com que a nossa cabeça pense que passaremos aqui a eternidade. De fato, nós fomos criados para a eternidade. Mas o pecado acabou com isso. Hoje nós não viveremos aqui eternamente. Aqui nós morreremos. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas nós passaremos a eternidade com Ele. Com um corpo glorioso, glorificado. Entende isso? Essa deveria ser a nossa mentalidade em todo o tempo. Saber que as coisas que estão aqui são transitórias. São passageiras. Paulo fala, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu falei que eu comecei com uma carga, e eu sei que eu falei muitas coisas aqui. Me perdoa por isso.
mas eu quero deixar eu não quero carregar essa carga sozinha. Eu quero que essa carga seja dividida. Por quê? Porque é possível que do seu lado, não do seu lado aí agora, ou talvez até aí agora, né, mas que é próximo de você, existem pessoas como esse rapaz que está lá montando meu móvel lá, vazios, achando que uma pessoa, uma esposa ou uma família é tudo que ele precisa para ser feliz. Ou que um trabalho é tudo que se necessita para ser feliz, para se preencher um vazio. E não é. Não é. Nós sabemos disso, não sabemos? Temos plena convicção disso. Mas o fato de saber isso, o fato de nós sabermos disso, só nos torna mais responsáveis ainda. E mais negligentes também. Porque nós precisamos desempenhar aquilo que Deus nos chamou para ser desempenhado. E aí, se na tua vida tem esse buraco aí, é porque justamente você não tem desempenhado aquilo que Ele te chamou para ser desempenhado. Aí realmente falta. Aí você vai procurar muitas coisas para fazer. E eu não estou falando de um ministério, não, queridos. Eu não estou falando de uma estrutura eclesiástica, não. Quebra com isso. Seja livre disso. Não é isso, não. Eu não estou falando de você ter um microfone aqui à frente para falar para pessoas assim, não. Porque, inclusive, o que eu estou falando aqui, talvez semana que vem você nem lembre. Tem coisas que eu falo, que eu prego, que eu não lembro. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de viver o Evangelho cotidianamente. Cotidianamente. Eu tenho um exemplo para dar sobre isso. Bacana. Que eu noto. Normalmente a gente está muito aqui pelo quality. Como vocês sabem, hoje o quality não é mais a mesma coisa se não tiver a cantina da tia de Leusa, né? Os irmãos aí podem dar glória a Deus, saindo daqui, ficam igual mocho de padaria lá, volta lá comendo. Entendeu? Mas que interessante. Eu conheço a tia de Leusa há muito tempo. Chamo de tia até hoje. E vou continuar chamando. E sempre vi ela uma pessoa que sempre foi muito batalhadora, muito trabalhadora. Hoje ela está aqui num quiosque ali. Um quiosque. Mas eu não vejo ela parada. Porque ela usa o trabalho dela, ela usa o quiosque dela para levar pessoas a Cristo. Quantas e quantas vezes ela já vai bater lá na saída do presbitério lá, olha, eu estava aqui falando aqui, a gente pode aqui orar pela pessoa e tal. A gente, vamos orar. Ah, ela se converteu aqui e tal. Não para. Porque sabe exatamente qual é o seu chamado. Vocês já viram ela aqui pregando para vocês? Vocês já viram ela liderando algum ministério suntuoso? Não. Mas está enxertada na videira. Como todos nós. Como todos nós. Nós não podemos, como igreja, deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o que Deus nos chamou para fazer? Falar. Note que Deus nos chamou para falar, para pregar. Não para convencer. Nós não temos esse poder. Nós não convencemos ninguém a nada. Nós pregamos. E o Espírito Santo atua posterior à nossa palavra. Amém? Eu sei que eu posso imaginar que você já tenha pensado aí. Se não pensou, pensa. Quantas pessoas tem à sua volta que sofrem desse vazio? Que necessitam daquilo que você tem. Mas os afazeres do dia a dia passam batido. E eu falo para a tia de Leusa, ela tem muita coisa para fazer ali. Quando ela chega ali, ela não para. Mas sempre está com alguém. Nunca desviando do seu foco. Você é advogado? Você é empresário? Você é desempregado? Seja lá o que você for. Isso não diz quem você é de fato. Quem você é? Eu vou dizer quem você é. Você é embaixador de Cristo. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é filho de Deus, você é cordeiro com Ele em todas as coisas. Isso eu estou falando aqui agora de cabeça, mas se a gente olhar para a palavra, tem muito mais coisa daquilo que a Bíblia fala do que você é. Nós não achamos que já passou da hora
da gente nos manifestar ao mundo de maneira plena. Não olhando para você, não olhando para aquilo que você tem, mas olhando para o Senhor. Porque se você olha para aquilo que você tem hoje, você fala assim, mas eu só tenho isso. Eu não vou conseguir. Não vai dar. Aí me lembra até se não me engano, acho que foi André. Senhor, a gente tem aqui 3 pães e 2 peixinhos, mas por que é isso para uma multidão? Não é nada. Mas, amado, ainda que você tenha 3 pães e 2 peixinhos na sua mão, vai olhando para o Senhor. Vai olhando para Ele. Para você poder contemplar aquilo que o Senhor é capaz de fazer através de seus 3 pães e 2 peixinhos. Porque é Ele que faz, não somos nós. Se coloca diante dele como um canal. Se coloca diante dele como um instrumento. Antigamente, os profetas falavam ao povo. Hoje não existe mais uma pessoa só. A voz profética de Deus nessa terra é a igreja. Você e eu, como um corpo só, anunciando as grandezas do Senhor. As grandes coisas que Ele tem feito a você. Seja você solteiro, seja você casado, seja você divorciado, seja você pai, seja você filho, seja você mãe, seja você o que for, seja você escravo, seja você livre, seja o que for. Manifesta ao mundo as grandezas de Deus através da sua vida, amado. Não é possível que vivam pessoas à nossa volta achando que ter alguém ou alguma coisa vai fazê-las felizes. Porque não é. É um ledo engano. A vida está em nós. Nós temos que transmiti-la, vivê-la. Em nome de Jesus. Louva ao Senhor, adora ao Senhor. Tenha consciência e convicção daquilo que você está fazendo para Ele. Para Ele, amados. Porque a vida da igreja não se resume nessa reunião aqui, nem aos grupos caseiros que você vai. Conheço pessoas frequentes. Eu era uma pessoa frequente em reunião. E há 5 anos atrás, alguns anos atrás, eu estava desviado dentro do meio da igreja. Compromissado, sim. Com as reuniões, com os grupos. Mas mal por dentro, cheio de mazela. A vida da igreja, viver com o Senhor, ter intimidade, ter relacionamento, fazer a engrenagem girar. É o que nos move. Jesus fala assim, aquilo que você quer que façam a você, que os homens façam a você, faz você a eles. Você nunca vai ver Jesus falando assim, espera para fazerem para você. Espera que vão te servir. Fica aí paradinho, que vai dar tudo certo. Você vê Jesus servindo, você vê Ele se ajoelhando, se cingindo com a toalha lá e lavando os pés dos discípulos. Se rebaixando a um posto tão inferior de um servo que era apenas usado para lavar os pés, que chegou a escandalizar Pedro. A atitude de Jesus quando foi servir os discípulos lavando os pés dele. Isso também é uma chave muito importante na vida de um discípulo de Jesus. Humilhação. Humilhação. Nós devemos permanecer humilhados perante o Senhor. Para que isso ocorra, a gente tem que estar humilhado mesmo. Não existe outro lugar. Não existe outra condição. No dia que a gente achar que somos algo e sairmos dessa condição de humilhados diante do Senhor, Ele nos abate. Porque o contrário da humilhação é a exaltação, é a soberba. E aí Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer ter graça para fazer as coisas? Se humilha diante do Senhor. Porque quem se humilha diante dele, nem esquenta com a humilhação do homem. Está tão cheio de Deus, tão cheio da graça do Senhor, que não esquenta. Viva a sua vida para os outros que estão à sua volta, que necessitam de você. Tem pessoas morrendo à nossa volta, amados. A igreja de Jesus precisa se levantar. Em nome de Jesus. Amém?